Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós colocamos o teu servo, o Carlos Vilela, na tua presença. Pedimos a unção, o revestimento, a cobertura do teu Espírito sobre ele agora, a ousadia, a revelação da tua palavra, que ele venha trazer aos nossos corações aquilo que nós precisamos aprender nesta manhã, como pai, como mãe, como avós, como família. Sê com ele, esconde a nossa família debaixo da palma das tuas mãos, sê com cada um de nós, é o que nós te pedimos nesta manhã em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, vai bem com vocês? Hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 12. Lição de número 12. O que nós vamos estar falando hoje? Os filhos dos teus filhos. O que é os filhos dos teus filhos? Quem que é os filhos dos teus filhos? Sei lá, neto, bisneto, tataraneto e daí para frente, né? É uma sequência lógica de família. Ou seja, mas eu não quero me prender muito sobre a geração simplesmente de Abraão, Isaque e Jacó, que é o texto, ele centraliza um pouco. Eu vou falar desses homens, é claro que eu vou estar falando desses homens e o que eles significaram na criação, na passagem, do que eles passaram para cada um dos seus filhos, mas nós vamos estar falando de outras coisas também, sobre como que nós devemos fazer, como que nós devemos operar na vida dos nossos filhos, de maneira que a gente possa passar alguma coisa para eles. Na realidade, o que a lição está querendo nos ensinar o que nós, hoje, podemos passar para as nossas próximas gerações. O que eu vou deixar para a minha próxima geração? Qual é o legado que eu vou estar passando para eles? O que eles vão estar espelhando quando olhar uma fotografia minha, olhar uma fotografia sua, daqui a 30, 40, sei lá, 50 anos? O que eles estarão pensando de nós? Porque hoje nós temos, maneira de guardar fotografia, guardar essas lembranças. Às vezes eu olho e vejo a gente começa a falar na minha época, a época da pastora Cássia, principalmente. Aí a gente começa a se sentir um pouco distante na época da pastora Cássia não tinha celular, não tinha internet, era praticamente telex, máquina de escrever, fazia teste de datilografia para entrar nas empresas. Fotografia era uma coisa cara, apesar que o pastor Silvio também, não, está barato, pastor Silvio, as suas, hoje, as fotografias eram caras e poucas, então a gente podia, às vezes não tinha tantas coisas para deixar para os nossos futuras gerações, como lembrança. Mas eu coloquei um verso aqui, que é o verso do texto áureo, para a gente começar a falar um pouco. Que diz assim, o Salmo 78, no verso 5. Diz assim: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas mandou a nossos pais que as fizessem conhecer a seus filhos, olha só, para que soubesse a geração vindoura, a saber, os filhos que houvessem de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? A Bíblia está dizendo e nos exortando que nós não devemos nunca nos esquecer das coisas principais, o que é base para a nossa vida, as coisas que vêm da parte de Deus. É interessante nós termos e deixarmos para os nossos filhos, para os nossos familiares, e incentivá-los até a serem bons profissionais, a serem pessoas, executivos que ganharam grandes coisas, mas basicamente, e não é isso que nós vamos levar daqui. Se você saber se você está ensinando alguma coisa boa para os seus filhos, você tem que pensar
será que isso que eu estou ensinando para ele vai levar daqui? Será que o que eu estou ensinando, que esse ensinamento que eu estou deixando para o meu filho aqui, ele vai estar sendo útil na sua vida vindoura, e principalmente a sua vida quando ele morrer nessa terra? O que ele vai estar levando daqui? Eu coloquei mais alguns versículos aqui, dizendo assim, lá em Deuteronômio 4:9, está escrito assim, ó, tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, e não se esqueça das coisas que os teus olhos viram. Olha aqui, o que Moisés está, da parte de Deus, está falando para o povo? Está falando, ó, não se esqueça da vida, nem se esqueça daquilo que os teus olhos viram, mas ele diz assim, ó, que elas não se apeguem no teu coração, todos os dias da tua vida, porém, falas a saber aos teus filhos, aos filhos do teu filho, a tua palavra, e diz assim, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ou seja, o que é importante nós passarmos para os nossos filhos? Ele falava até para andar com uma testeira, né? Ou seja, as pessoas, quando os meninos eram menores, a gente pegou muito esta palavra, ao se levantar, ao deitar, ao almoçar. O que a gente fazia? Criança não gosta muito de querer sentar, vamos aqui aprender a Bíblia da maneira que nós queremos, às vezes entendemos, mas a gente tem que ter algumas mudanças para que isso possa ocorrer, para trazer vontade. A gente espalhava pela casa inteira versículos bíblicos, abria a porta do guarda-roupa, dos guarda-roupas dos meninos, tinha lá versículos bíblicos pregados, trocava os versículos nas paredes, nos corredores da casa, a gente sentava, conversava sobre isso, orava com eles. Então, ou seja, isso vai ficando na mente, isso ninguém pode tirar, ninguém consegue entrar na mente de uma criança, na mente de um adolescente, na mente de um jovem, e arrancar essas coisas na vida dele. Então, mas vamos passando aqui para frente, talvez a palavra que você mais vai ver na Bíblia, falando sobre a palavra de Deus, é no Salmo 119, né? O Salmo 119 é um salmo atípico, ele é tipo uma poesia, um acróstico, ele é formado é o maior salmo na Bíblia, e também, como não é um capítulo, né? Mas se fosse um capítulo, seria o maior capítulo da Bíblia, né? Mas como nos Salmos não tem capítulos, então é salmo mesmo, então ele tem 176 versos, só que como é uma poesia, esses 176 versos são divididos em 22 estrofes de 8 cada uma, e cada uma dessas estrofes começa com uma palavra da letra hebraica. A primeira começando com Aleph, depois com Bet, até chegar no final, que é a última do hebraico, Tal. Então, isto aqui, quando você vai ler, quando eu traduzo para o português, você às vezes você não vai ver isso, mas se você pegar no hebraico, lá da direita para a esquerda, você vai ver que tudo isso aqui começa com a primeira letra, daí começa com a B, para o nosso alfabeto, né, C, D, todos esses acrósticos começam com uma dessas letras. Mas todos eles falam, desses 8, todos falam da palavra de Deus. Porque os hebreus, eles definiram e determinaram que a palavra de Deus tinha também, por que se dividido em 22 de 8? Porque eles entenderam que a palavra de Deus tinha 8 maneiras de ser usadas. Eu coloquei aqui para lembrar para você essas 8 maneiras traduzidas aqui para o português. A primeira, lei. A palavra de Deus então é chamada de lei. Segundo, de testemunho, preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, palavra e ordenanças. Tudo isso os judeus entenderam e os hebreus entenderam que era a maneira de se ouvir e de tratar com a palavra de Deus. Mais para frente, eu coloquei aqui uma citação de um grande escritor chamado John Maxwell. Ele diz assim: nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que somos. Você concorda com isso? Sim ou não? A nossa boca, às vezes nós podemos falar tantas coisas, falamos tantas coisas, as pessoas até aprendem,
o que nós falamos, mas elas só vão seguir, não é o que você está falando, elas vão seguir aquilo que foi passado, que elas entenderam, colocaram no seu coração, determinaram elas próprias, escolheram, ou olhando, visualizando, muito mais do que aquilo que elas estão vendo. Eu coloquei aqui que a psicologia, presta atenção, a psicologia moderna, e eu quero te fazer a pergunta, diz o seguinte, que o talento, a inteligência, o comportamento, e eu faço a pergunta aqui, talento, inteligência, comportamento, podem ser transmitidos geneticamente, ou tudo isso é responsabilidade do meio? E mais, outra pergunta que eu pus baseado nesse ensinamento aqui, é mais difícil construir uma história de fé quando nós a herdamos de nossos pais ou quando nós começamos do zero? Qual que é mais difícil? Você construir uma história quando você herda dos seus pais ou quando você começa isso do zero? Qual que é mais difícil? E você acha que talento, comportamentos e alguma coisa é transmitido geneticamente ou isso é questão do meio, dos ensinamentos? Se eu passasse o microfone aqui para cada um, certamente nós ouviríamos várias e várias, talvez, interpretações destas perguntas, desse questionamento. Mas uma coisa que é a minha opinião, eu entendo e concordo com John Maxwell quando ele diz que nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que somos. Porque eu acho o seguinte, que é muito mais fácil, por exemplo, sobre a criação de filhos e essa indução de filhos, é muito mais fácil você tentar inculcar ou ensinar os seus filhos o que eles devem ser e o que eles devem fazer, preste atenção, do que você determinar a eles o que eles devem fazer. Às vezes o seu sonho, o nosso sonho, pode não ser o sonho do seu filho, da sua filha. Às vezes você quer induzi-los a fazer alguma coisa, ou praticamente obrigá-los a fazer algo. Eu não estou falando de coisas erradas, vamos falar aqui corretamente. Eu estou falando de futuro, de sonhos, de realização. É muito mais fácil você conversar, sentar e conversar, do que você colocar uma barreira e dizer, você tem que fazer isto. Por quê? Porque nós temos que, assim como um time, você não vê um técnico, o técnico passa, principalmente os técnicos de times bons, como o Goiás, por exemplo, só para citar um exemplo, né? Vamos citar os times bons de primeira divisão, aqui do estado de Goiás, né? Ele não ensina, ele vai lá, ele coloca, ele não vai lá fazer, mas ele para os seus jogadores, a turma que ele tem lá, o seu esquema, os seus 22, 20 e poucos jogadores, ele para as jogadas, ensina uma, refaz de novo, começa de novo, para quê? Não é ele que vai fazer, mas aquilo que ele passou, aquilo que ele ensinou, ele pode até não estar, pode até estar na casa dele, mas aquilo que ele ensinou vai ser reproduzido lá dentro de campo. Quantos concordam que são assim também com os nossos filhos? Diga amém. Vamos mais para frente. Os filhos dos teus filhos. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, sede meus o quê? Imitadores, assim como eu sou de... O que é imitar alguém? O que é imitar alguém? É você pegar alguém como padrão, não é isso? Como modelo. É você tentar reproduzir igual aquilo que alguma pessoa está fazendo. Não tem nada de mais nós tentarmos imitar pessoas. E, aliás, a maioria das coisas que nós aprendemos é através de imitação. A maioria das coisas que nós passamos e aprendemos é através de imitação. Paulo está dizendo assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Se eu disser assim, olha, não olha para mim não, porque eu sou pecador, eu sou homem, eu sou falho, então não olha para mim não, olha para Cristo, porque Cristo não falhou, Cristo não falha, Cristo não vai falhar, mas não olha para mim não, porque eu sou um comedor de feijão aí, né? E eu vou falhar. Você, se olhar para mim, você vai cair. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo o seguinte, que o Evangelho não serve para mim. Não serviu para mim. Preste atenção. E se esse Evangelho não serviu para mim, como que esse Evangelho vai servir para você? Se a minha própria vida, o que Paulo está dizendo é o seguinte, ele está colocando como uma espécie de intermediário. Ele está dizendo assim, olha, não é, vocês simplesmente, não tem que, lá em Filipenses, eu acho que 3,17, ele complementa esta ideia, dizendo o seguinte, amados, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sabendo que as pessoas estão pensando, olhando o que você faz. Ele complementa esta ideia. Por que ele está dizendo isso? Sede meus imitadores. Será que você pode chegar, imagine que isso aqui é um canal de televisão aberta, Rede Globo, você para o Brasil inteiro, você pode chegar, pegar a palavra assim, e de cara limpa, falar para milhões de pessoas no país, pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, e falar assim para elas, sede meus imitadores. Será que nós poderíamos ou podemos fazer isso? Será que não vai aparecer gente? Será que vai aparecer alguma pessoa contestando esta ideia ou esta palavra? Dizendo assim, aquele camarada, aquela que está falando é hipócrita. Porque o que ele ou que ela está falando é uma inverdade, porque eu conheço a vida dele, conheço a vida dela. Será que nós poderíamos de peito aberto, antes de nós chegarmos em Cristo, antes de nós termos esta comunhão vertical com Deus, nós com Deus, será que nós poderíamos numa condição horizontal, eu com meu irmão, olho no olho, conversa passando, será que eu poderia dizer, antes de falar com Cristo, sede meus imitadores? É o que o texto quer passar para nós, aqui nesta manhã. Se nós sairmos daqui com a consciência, sabedores que nós precisamos cada vez mais, não simplesmente falar alguma coisa, mas que mesmo sem uma das palavras, sem palavra alguma que saia da nossa boca, alguém pode chegar, alguém pode dizer, eu gostaria sim de imitar você, eu gostaria de te imitar, eu gostaria de te seguir, eu gostaria de fazer, eu gostaria de pisar onde você pisa, eu gostaria de falar o que você fala, eu gostaria de me expressar como você expressa. Será que a nossa vida, como nós negociamos, a maneira como nós conversamos com os nossos colegas de trabalho, com os nossos superiores, com os nossos liderados, a maneira como nós tratamos as pessoas mais simples, aquelas pessoas às vezes que não vai nos acrescentar em nada, entre aspas. Será que o seu filho, a sua filha não está vendo como você tem tratado este tipo de pessoa? Será que eles não estão reproduzindo ou não irão reproduzir esses mesmos atos que você está fazendo hoje? Às vezes nós queremos corrigir os filhos e nós esquecemos que
é impossível nós corrigirmos, pois nós estamos fazendo aquilo que, nós estamos simplesmente fazendo aquilo que eles estão reproduzindo. Todo pai deveria lembrar que Charles Catering, um dia seu filho seguirá seu exemplo ao invés do seu conselho. Todo pai deveria lembrar, toda mãe deveria lembrar que um dia seu filho seguirá os seus exemplos mais do que o seu conselho. Ou seja, fala mais alto. Fala mais alto. Não estou escutando direito porque as suas atitudes estão superando, suplantando, falando mais alto, tendo uma imagem muito maior do que a palavra que eu estou ouvindo. Fala mais alto. É isso que Charles quis expressar nesse pensamento aí. Nós sabemos pouca coisa a respeito da infância e da adolescência de Jesus. Pouca. Mas o que nós sabemos, em algumas coisas, dá para nós pescarmos. E eu quis pescar uma desta palavra para reforçar isto aqui. Lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 51, quando eles estavam naquela festa lá em Jerusalém, os pais de Jesus, ele tinha lá seus 12 anos de idade, eles estavam festejando e a Bíblia diz que eles, pensando que Jesus estava com uma família, estava com outro, estava com um amigo, estava com outro, eles foram embora, voltaram para a sua cidade e Jesus ficou para trás. Ninguém tinha pegado Jesus. A mãe pensa, não, está com o primo. O primo pensa, não, está com a mãe. Não, o fulano está com o tio. Então está tudo bem, era acostumado assim, e eles foram embora, e no meio da viagem descobriram, cadê Jesus? Jesus não está. Aí lá no verso 51, no verso 50 diz que eles acharam Jesus. E o que me chamou a atenção foi isso, que quando acham Jesus, a Bíblia diz assim, então Jesus foi com eles para Nazaré, e era-lhes em tudo obediente. Era-lhes em tudo obediente. Qual que é a maior virtude que uma criança, eu acho, que uma criança pode ter? Além de um mandamento que nós temos, honra teu pai, tua mãe, tal, e tem uma promessa que os seus dias se prolongarão. Qual que é a maior virtude que uma criança pode ter? Isso depende demais de nós, pais. Depende de nós, de mim, depende de você. Qual que é essa maior virtude? É ser obediente. A obediência é a maior virtude que uma criança pode ter. Jesus está dizendo aqui que a gente não conhece muita coisa aqui, mas ela chega a dizer que Jesus era obediente em tudo. Para frente. Eu disse para vocês que eu não vou falar muito de Abraão, Isaac e de Jacó. Mas eu tenho que às vezes, abrir a sua mente em algumas coisas aqui. Aqui está mostrando a viagem de Abraão, o pai da fé, quando ele sai. Quando ele sai, eu não vou entrar em muito detalhe, se você ler em Gênesis 12:1, fala que Abraão, que o pai de Abraão já tinha chamado ele para sair, já tinha um pensamento de sair na caminhada para ir para Canaã. Mas quando nós lemos lá em Atos, eu acho que no capítulo 7, verso 40 e qualquer coisa, ali, você vai ver que está dizendo que ele enfatizando,
que Abraão, ele recebeu o chamado, sim, é o lugar que nos dá essa convicção maior de que Abraão teve um seu chamado lá em Ur dos Caldeus e não em Harã, o lugar que ele mudou. Porque quando nós lemos só Gênesis, parece que há um contrassenso, que o chamado de Abraão não foi em Ur dos Caldeus, e sim em Harã, porque ele era em Harã, no capítulo 12, que eles estavam morando. Lá ele já tinha mudado, já tinha saído com os pais, com Ló, com as esposas, e habitaram. Então eles saíram daqui, olha aqui. Abraão sai daqui e começa essa caminhada aqui no braço do rio Eufrates, seguindo talvez o rio Eufrates, e caminhando aqui, e no meio da caminhada que eles queriam vir para cá, Canaã, a Bíblia diz então que lá em verso 12, o que eu entendo, o que a maioria das pessoas acham também, que quando chegou aqui, Deus tinha falado para Abraão sair daqui sem família, sem as pessoas, porque Deus seria a direção dele em todo momento, seria a condução dele. Então, Abraão sai desse lugar aqui, sai cheio de familiares, pai, família, sobrinho, e um bocado de gente junto com ele. E quando eles, é o que eu entendo, quando eles chegam aqui, e que morre aqui o pai de Abraão, é que Deus parece que refaz e abre os olhos de Abraão e refaz e renova aquela promessa que a gente lê: sai-te da tua terra, da tua parentela, tal, aquilo que você sabe. Então eles estavam aqui quando isso é renovado. Aqui era um local muito bom, aqui era um local onde teria muita venda, compra, porque as pessoas saíam e vinham para cá, para essas regiões mais ricas, aqui perto do rio Tigres, perto do rio Eufrates, lugares ricos, agricultura farta nesses lugares aqui, e tinha muito comércio. Então eles ficaram aqui por alguns anos, aqui nesse lugar. Então, depois que morre, aí Abraão sai e começa então a fazer a sua caminhada, chega aqui em Canaã, e Abraão já está com 70 e poucos anos, 75 anos de idade, até que ele chega aqui em Canaã, e já começa as coisas a dar errado, ele vem aqui para o Egito, as coisas não dão certo com ele, ele volta de novo para Canaã. O que a gente pode entender com isso? Eu notei aqui algumas coisas, eu quero passar para você. A ordem de Deus para Gênesis, a ordem para Abraão, preste atenção, tem 3 coisas: sai da terra, da parentela e da casa do seu pai. Deus pediu 3 coisas para Abraão. Mas, além dessas 3 coisas, Deus prometeu 7 coisas para ele. Primeira coisa que Deus promete: te farei uma grande nação de ti, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que a gente entende com isto aqui? O que Deus nos dá é infinitamente maior do que aquilo que Ele nos pede. Repita comigo: o que Deus nos dá é muito maior do que aquilo que Ele nos pede. Mas Abraão, quando chega aqui, encurtando a história de Abraão, quando chega aqui no Egito, ele sai, começa um momento de fome, dificuldade, ele chega no Egito, e a Bíblia diz que ele ficou com medo Sara era muito bonita, era uma mulher vistosa, ele mais velho que Sara, e ela era uma mulher bonita, muito bonita ainda. E ele fica com medo de ser morto, porque para tomarem a esposa dele, mata a mulher, mata o camarada e fica com a esposa dele. Era a coisa mais normal que tinha naquela época. E aí ele chega no Egito, preste atenção no pensamento, não na história. Ele chega no Egito e o rei engraça com a mulher dele. O rei acha bonita e ele não fala que é a esposa dele. E passa-se algum tempo, você não fala, a Bíblia não descreve o que acontece, mas que o rei um dia vê Abraão
de beijoquinha com a Sara, lá da janela dele ele vê Abraão relacionando com Sara com intimidade. E o rei imediatamente chama Abraão. Olha só o temor que um ímpio sabia muito mais do que Abraão de mentir. O ímpio chama Abraão e diz assim: o que você está fazendo? Você quer me trazer maldição sobre a minha vida? Você mentiu para mim dizendo que ela não era sua esposa, você falou que ela era sua irmã. Aí fica entre aspas se o rei teve ou não teve alguma coisa com Sara. Mas eu creio que Deus, na sua onisciência, onipotência, não permitiu estas coisas. Não fala o tempo também aqui. Mas a ideia é, preste atenção numa coisa. Pior do que aquilo que nós levamos para o lugar, no lugar que não é para nós estarmos, é nós chegarmos nesse lugar e pegarmos coisas para a nossa vida e levarmos conosco. Pastor, o que isso quer dizer com isso? É o pensamento que eu quero concluir nessa história aqui. Abraão mente para o rei. O rei, agora Abraão está no lugar que não era da vontade de Deus, não era Canaã, não era o lugar da promessa, está no Egito. Agora o rei Abimeleque, se sentindo constrangido com aquilo, fala para Abraão: Abraão, eu quero que você suma daqui, porque eu não quero maldição sobre a minha vida. Você vai sumir, eu vou te dar coisas para você levar aqui. E vou te dar também uma escrava chamada Agar. O que Abraão fez? Pior do que você chegar num lugar que não é o lugar da promessa, no lugar de maldição, é você chegar nesse lugar de maldição e pegar coisas e levar para a sua vida. Eu não sei quantos estão me entendendo aqui. Abraão pega Agar, foi dada pelo rei Abimeleque, aí você vai saber a história lá na frente, você vai entender que Abraão, então, com medo das promessas de Deus não se cumprir na vida dele, influenciado por uma palavra não sábia da sua esposa, Abraão, a esposa, então olha para aquela mulher nova, Sara, idosa já, Abraão, 90 e tantos anos de idade, velho, sei lá, olha para uma escrava lá com 20 anos de idade, a mulher de Abraão fala: Abraão, nós não vamos ter filho. Agar do lado, aquela mesma que pegou lá do Egito. A mulher diz para Abraão: Abraão, você vai fazer o seguinte, você vai ter filhos com Agar. Abraão olha para Agar, olha para Sara, olha para o céu e fala para Sara: você tem certeza, Sara? Você tem certeza disso? Ela tem certeza, sim. Olha, Sara, é porque você está insistindo muito. É pela sua insistência que eu vou ter um caso com essa moça. O que acontece a partir daí? Desta maldição pegada lá do Egito, Abraão tem um filho, que não é o filho da promessa, e Abraão, que é o pai da fé das 3 religiões monoteístas que nós conhecemos, né? Então a gente sabe que numa dessas religiões monoteístas, o islamismo veio exatamente do filho, que a história relata que Maomé, um dos fundadores do islamismo, é descendente de Ismael. Então, tudo que a gente vê hoje, às vezes, sobre esta guerra, não somente o que a gente entende, esta guerra islâmica que tem contra exatamente os cristãos, que a gente entende aí, é baseado lá de Abraão, pela não aceitação e pela maldição que Abraão levou lá da coisa. Então, o que fica para nós, nesse momento aqui de Abraão? Cuidado que a promessa de Deus, se estiver demorando na sua vida, cuidado com o que você faz, cuidado com as atitudes que você toma, cuidado com o que você pega, cuidado com o que você leva, da onde você às vezes está. Próximo,
filhos dos teus filhos, uma promessa aparentemente tardia. A promessa veio depois de 25 anos. Aqui fala uma promessa de fé. Deus pede o filho para Abraão. O que acontece aqui depois que você, só para completar isto aqui. O que acontece? O que acontece com a promessa? Pense. 25 anos depois, Abraão sai, chega na terra da promessa, onde que Deus faz para ele, tira ele, depois renova a promessa, fala para ele olhar para o céu, mas depois de 25 anos nasce Isaac. E quando Isaac, se Isaac morre, quando é pequenininho, quando está no ventre, sei lá, a dor é grande, eu sei que é grande, mas é diferente. Agora imagine alguém esperando 25 anos, nasce o filho adolescente, um menino adolescente, aquele amor, aquele chamego, só tem filho único, um filho único. Aonde o pai vai, Isaac vai. Aonde Abraão está, Isaac está junto. Aí chega um determinado dia, Deus fala assim: Abraão, você tem fé? Abraão diz: tenho, Senhor. Abraão, se eu pedir, o que eu pedir para você, você me dá? Abraão certamente fala para ele: sim, Deus, tudo. Os meus bois, a minha fazenda, se eu tiver que começar do zero de novo, Senhor, é claro que eu faço, porque eu conheço o Senhor, e eu sei que o Senhor tem uma promessa na minha vida, eu sei que o Senhor vai me prosperar de novo, eu sei que o Senhor vai me dar bens novamente, pode falar que eu te dou, Senhor. Aí Deus diz para Abraão: Abraão, eu quero que você me dá o seu único filho. Imagina, só para você pensar, o que nós trocaríamos por um filho? O que você trocaria por um filho? Agora Abraão só tinha um, e depois de 25 anos, e depois de mais, vamos imaginar, 15 anos, com o menino, e Deus fala: eu quero que o teu único filho. A fé tem que ser o quê? Isto aqui nos fala de uma fé inabalável. É a mesma fé que talvez Jó expressa quando as coisas começam a acontecer com ele, e onde Jó diz assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome de Deus. Ou seja, Abraão, a Bíblia diz que ele sabia que até mesmo das cinzas, porque o sacrifício exigiria que, além de matar o animal, sacrificar o animal, teria que sacrificar o animal, e também depois do animal sacrificado, o animal tinha que ser feito libação para o animal, ou seja, ele teria que ser queimado totalmente. Além do sacrifício, imagina Abraão agora teria que dar fim na própria vida do seu filho, e além de dar fim na vida do seu filho, ele teria que incinerar o seu próprio filho. Mas a Bíblia diz que Abraão foi consciente, porque ele sabia que mesmo que o sacrifício acontecesse, a morte acontecesse, o sacrifício acontecesse, que o menino virasse pó, ele cria no seu coração que até mesmo das cinzas daquele pó, Deus ressuscitaria novamente Isaac. Amém? Vamos mais para frente. Isaac, filho de Abraão e pai de Jacó. A infância, circuncisão, desmame e separação. A adolescência, essa experiência traumática que nós vimos aqui. Alguém está na sua adolescência e passa por uma experiência dessa. Juventude e idade adulta. Ficou órfão, a mãe morre, depois o pai morre, e ele fica herdeiro único, herdeiro sozinho, para constituir as promessas de Deus na vida dele. Engraçado que Abraão morre com 175 anos de idade, Isaac morre com 180, Jacó com 147 e José com 110 anos de idade. Isaac foi
dos pais da fé, o que mais demorou a viver. Mas também era filhinho da mamãe, né? O cara que casa com 40 anos de idade, imagina casar com 40 anos de idade, porque sai da casa porque a mãe morreu. Ele casou ainda porque a mãe morreu. A Bíblia diz que ele ficou 3 anos enlutado pela morte da mãe. Então, depois que a mãe morre, é que ele vai atrás, então, que o pai manda ir atrás de uma mulher para Isaac. Nem ele não foi, foi alguém mandado atrás. Pois é, pastor Sal me informando aqui que o neném Isaac mamou até 5 anos de idade. Então não queria, né? Isaac não queria pegar, passar para frente, esses compromissos, herdeiro único. Mas deixa isso para lá. Vamos falar da vida dos outros, não. Vamos falar mal dos outros, não, né? Próximo. Jacó, pai da nação israelita. Jacó compra de Esaú a primogenitura. Jacó engana seu pai e recebe a bênção da primogenitura. Jacó foge do seu irmão Esaú. Deus se apresenta a Jacó em Betel. Jacó trabalha para Labão. Esaú perdoa Jacó. E em Betel, Deus renova a aliança com Jacó. Jacó mente quantas vezes? 3 vezes. Para o seu pai. Seu avô era mentiroso. Seu pai era mentiroso. Jacó, mentiroso. O que isso fala para nós? Pastor Silvio, os exemplos? Ah, pastor, esse negócio de maldição hereditária não existe não. Isso é coisa para pentecostal lá de 1952. Ah, pastor, maldição não se cumpre. A Bíblia diz que maldição se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Uma maldição, quando é autoridade, se cumpre. Por quê? Nós somos autoridades sobre a vida dos nossos filhos. Jacó colocou a mão na cabecinha de cada um dos seus filhinhos amados. Foi lançando bênção sobre cada um deles. E quando nós vamos olhar para a história, tudo o que Jacó ministrou, profetizou na vida dos seus filhos, veio a se cumprir. Jacó agora mente. Seu pai mentiu, o seu avô Abraão mentiu, o seu pai Isaac mentiu, e Jacó também enganou o irmão, enganou o sogro, enganou um bocado de gente. E fez da sua vida também tratada que a gente conhece hoje, engano. A Bíblia não, no hebraico não tinha o superlativo que a gente entende hoje, valiosíssimo, grandiosíssimo, não tinha esses superlativos. Poderosíssimo, riquíssimo, isso não existia. Então, para eles falarem o superlativo, para eles enfatizarem alguma coisa como superlativo, eles falavam esta coisa 3 vezes. 3 vezes. Era a ênfase. A Bíblia diz assim que nós lá no céu, os anjos cantam ao Senhor dizendo o quê? Santo, santo, santo. O que quer dizer com isso? Está dizendo assim que Deus, Ele é santíssimo. Porque não tinha esse superlativo, você está me entendendo? Então, Jacó mente 3 vezes, Pedro mente 3 vezes, depois o Senhor fala para ele 3 vezes também, arrancando aquela maldição da vida dele. Ou seja, o que a gente pode aprender com Jacó, e o que a gente pode aprender com os exemplos, é que a nossa vida fala muito mais alta, o nosso testemunho fala muito mais alto. Pastor, eu morro de medo dos meus filhos fazerem o que eu faço. Pastor, eu tenho um medo terrível dos meus filhos seguir os meus passos. O que você faz? Saia desse caminho.
Mude sua trajetória enquanto é tempo. Mude o caminho que você está indo para cá, muda ele para cá. Porque esse caminho vai levar sim. Eu gosto do texto que fala lá em Gálatas 6,7, você conhece. Gálatas 6,7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem semear, isso também ele vai colher. O que nós estamos semeando? O que você está semeando? Eu estou falando de família, eu estou falando de criação de filhos, eu estou falando de posteridade. O que nós estamos semeando hoje? Abraão mentiu. Por que Deus deixou isso? Podia ter suprimido. Isaac mentiu, mesmo jeito do pai, igualzinho o pai. Jacó, do mesmo jeitinho, mentiu também. Ah, pastor, na minha família tem prostituto, casamentos desfeitos, eu não sei quantos casamentos já na minha família que é tudo desfeito. Ah, na minha família, meu pai bebia, meu avô bebia, minha tia bebia, meu sobrinho bebe, eu bebo. Agora eu sou crente, pastor, só preciso de ver. Eu, quando eu estou sozinho, viajo para Palmas, viajo para Gurupi. E estou lá sozinho no hotel, pastor. E vejo, pastor, que esse Campari. Vermelhinho, pastor, que coisa. Eu me lembro o sangue de Jesus e eu ó. Vamos para frente. Nós começamos a falar mal da vida dos outros de novo. A fé dos nossos pais é a nossa fé. A importância das memórias. A fé na fé do outro pode tornar-nos cínicos. A fé na fé do outro pode produzir em nós uma síndrome de onipotência. O dia em que as memórias dos pais transformam-se em verdade para nós. Nesse 2.1 aí, por exemplo, o ato de nós sabermos a importância das memórias, é bom nós sabermos o que aconteceu lá atrás, é bom nós sabermos o que aconteceu com os nossos pais, é bom eu entender, cadê minha mãe? Minha mãe está aqui, minha mãe só tem que ficar de pé para a gente entender, se vê a senhora direito, né? Aqui. Essa aqui é minha mãe, né? Essa grande mulher aqui. Dê uma salva de palmas para minha mãe, por favor. O meu tio Oswaldo foi o primeiro crente da família. Morreu com 33 anos de idade. Estava vindo para Goiânia, numa Kombi, crente. Era auxiliar do pastor Jorge Branco de Gouveia, lá em Goiatuba. O pastor Jorge dirigia e ele era o braço direito do pastor Jorge, lá em Goiatuba. O primeiro crente da família, presbítero, tinha sido consagrado a presbítero, homem de fé. Família, ninguém era crente. Um dia ele está casado com 3 filhos. Um dia ele está vindo para Goiânia numa Kombi. A Kombi bate de frente com um caminhão de madeira. Madeira pega na cabeça dele, tira um pedaço. Ele morre instantaneamente com 33 anos de idade. A minha mãe depois seguiu os passos dele. A história dele. A minha mãe, crente. Nós começamos pequenos, crentes também. Eu com 10, 11 anos de idade, aí já não queria ir mais na igreja. 12 anos de idade, não queria ir mais para a igreja. Mudei para Uberaba, sozinho, 15 anos de idade. Desviei dos caminhos do Senhor. A partir daí, até com 33 anos de idade, nunca mais eu quis saber de evangelho, nunca mais eu quis saber de crente. Tomei raiva de crente. Até 33 anos de idade, apesar que parece que foi esses dias, eu olho para mim assim e falo, nossa, tem uns 2 anos. 33 anos, mas a experiência da minha mãe, através da experiência do meu tio, minha mãe veio para Cristo. Através da experiência da minha mãe, as minhas irmãs, alguns outros familiares, minha avó e mais alguns tios vieram para Cristo. Mas a experiência dela, no início, parece que não falou nada comigo. Porque eu saí da igreja, fiquei, quase 20 anos fora da igreja.
Mas a vida da minha mãe, a vida do jeito dela, a maneira dela, as orações dela, nunca deixaram de me alcançar. E um dia novamente reconheci, num dia novamente eu entendi que eu não poderia mais ficar afastado de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? As experiências dos nossos pais não servem para mim na maneira que se eu não tiver a minha própria experiência. Você pode ter tido o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, mas se você não tiver a sua experiência com Cristo, você não está fazendo a coisa correta. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Conhecer, eu entendi. Agora eu tenho que começar a continuar a conhecendo. O primeiro conhecimento: oi, tudo bem? Como você vai? Tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Deus, eu estou aqui, muito prazer em te conhecer. Oséias está dizendo: conheçamos, prazer em conhecer. E prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, diário, todos os dias, todos os momentos, até que nós venhamos a ter uma experiência transformadora, renovadora, que transforma o nosso íntimo. Aí não vai ser a palavra da minha mãe que vai me alcançar mais. Não vai ser preciso o pai falar para o filho: não pode fazer, não faz isso, você está errado. Não, vai ser a própria experiência que ele tiver com Cristo, que o Espírito Santo no coração dele vai dizer assim: olha, eu quero queimar dentro de você, o meu Espírito que se mover dentro de você, mas você saia do lugar onde você está, imediatamente. Aí essa pessoa ouve a voz de Deus, e começa a caminhar com as suas próprias pernas. Aí ninguém precisa mais falar para mim que eu estou certo, que eu estou errado, porque o Espírito Santo vai falar no meu ouvido, e eu vou entender o lugar que eu devo estar, o lugar que eu não estar na presença do Senhor. Amém? Passamos para frente, próximo. Nossos filhos, filhos de Deus. Eu achei interessante esse exemplo. Filhos são o quê? Flechas. Salmo 127, verso 4, diz assim: como flecha nas mãos do guerreiro, são o quê? São os filhos nascidos na juventude. Olha aquele alvo lá, está vendo? Tem quantas flechas lá? 3 flechas, 3 flechas. Ele acertou aonde? Bem no alvo. Agora, por incrível que pareça, vocês podem até não imaginar, mas eu quero mostrar para vocês o autor desta façanha de acertar as flechas no alvo. Aí, ô Jesus amado, a gente não pode nem se gabar um pouquinho, Jesus não deixa. Eu sou humilde, irmão, a pessoa mais humilde que tem sou eu. Sim, humilde. Olha lá, aquele arco, eu já fui bom nisso. Fala. Você já viu aquela expressão, já fui bom nisso? Eu já fui bom nisso. Nós disputávamos campeonato de tiro, de flecha, nas chácaras, nos lugares, o trem aí, e o trem funcionava certinho, né? Atirava e acertava algumas flechas bem no alvo, assim. Aí você ia aumentando de 10 metros, 20 metros, 30 metros, até chegar em 30 metros com essa pequena, esse arco menor aí. A partir daí teria que ser aquele profissional, aí já custa caríssimo, né? Aí já é mais difícil. Mas olha só, pode passar. Aí, pronto, agora deu certo. O que isso significa para nós? O que estas flechas significam para nós? Se os nossos filhos são flechas, nós somos quem? O guerreiro. Sim ou não? Se as flechas são os filhos, nós somos o guerreiro. Eu coloquei algumas coisas aqui para nós falarmos aqui rapidamente dentro dos próximos 40 minutos. Primeira coisa, para ser flecha, as flechas têm que estar na mão do guerreiro. Se os nossos filhos forem flechas, estas flechas têm que estar na mão do guerreiro. Eu pergunto para você, você tem seus filhos nas mãos? O coração dos seus filhos está nas suas mãos? Segunda coisa,
É necessário que haja um alvo bem definido à frente. Eu te pergunto, você tem alvo para os seus filhos? Terceira coisa, o arqueiro precisa ter braço forte. Você tem braço forte? Ou você faz tudo que seus filhos querem? Ou seus filhos dobram você rapidamente, com uma simples palavrinha? Ah, não, só pode. Eu vi esses dias, estava ouvindo, acho que foi sexta-feira. Estava passando no Home and Health, a criação de filhos. Aí vendo um pai e uma mãe. Aí o pai falava assim, aí eles tentando educar os pais, né? Aí o pai falava assim para a criança, tá, pode subir naquele, era um bonequinho assim, era um cavalinho daqueles que fazem, pode subir. A mãe falava assim, não sobe não que você vai machucar. Os dois falando do mesmo filho. Aí o pai falava assim, não, pode subir só essa vez, não tem problema. A mãe falava assim, mas eu já falei que não é para subir. Aí o pai falava assim, não, mas é só essa vez agora, depois ele não vai subir não. Irmãos, você tem os seus filhos com braço forte? Você tem decisões sábias para tomar na vida dos seus filhos? Você tem alvos definidos para os seus filhos? Aonde chegar? Aonde acertar? Você sabe o que você quer daqui a 10 anos, 20 anos para os seus filhos? O arqueiro precisa ser habilidoso. Não basta ter força, precisa ter habilidade. Criar filhos não é força, não é por força, não é por violência, não é por ignorância. Você criar filho não é amarrando. Você criar filho é a habilidade. Habilidade nem todos têm. Habilidade para criar filhos. Muitas pessoas não têm habilidades nem para namorar, habilidade nem para casar, muito menos para criar filhos. Habilidade, diga comigo, habilidade. E a flecha precisa ser reta, ser enviada reta. O que você está passando para os seus filhos? Tem dado retamente nele caráter, ética, moral? E para encerrarmos, eu coloquei isso aqui para nós entendermos. Será que a herança da fé, é o que está na nossa revista, pode se tornar em uma espécie de maldição? Aí tem alguns exemplos aqui, os filhos de Davi, os filhos de Salomão, os filhos de Eli, os filhos de Josué. Tem uma coisa que diz aí, que todo, baseado nisso aqui, será que a herança da fé pode se tornar uma espécie de maldição? Tem algumas pessoas que dizem assim, será que todo filho de pastor dá problema? Será que todo filho de pastor é problemático? E se é problemático, eu pergunto para vocês, por que é problemático? Será que a culpa é do ministério? Será que a culpa é da criança? Será que a culpa é do pastor? O que vocês acham? Pode responder. Os filhos de Davi, ele não era um ótimo, um excelente musicista, não era um excelente rei, não era um excelente, a pessoa que, homem segundo o coração de Deus, não era? Por que os filhos dele foi tribulação? Por quê, pastor Silvio? Porque ele foi tudo, um obreiro exemplar, um pastor exemplar, um rei exemplar, mas dentro da sua casa ninguém de nós queria ter um pai como Davi foi. Pai ausente, pai que não educava. A gente vê na Bíblia assim, se você vai lendo, você vai vendo os detalhes. Fala que os filhos dele faziam o que queriam, assim como os filhos de Eli. Aminon estupra a irmã. Davi não fez nada. Absalão, irmã de Tamar,
vai e promete matar o irmão. Davi não faz nada. Absalão mata o irmão. Davi não faz nada. Não toma posição nenhuma. Tentam tomar o reino de Davi, ele foge. Adonias tenta tomar o reino dele mais uma vez, Davi não faz nada. Filho dele tem relação sexual com as suas mulheres, o filho. Davi não toma providência nenhuma. Eu te pergunto, o que você tem feito para criar os seus filhos no caminho do Senhor? Será que todo filho de crente, todo filho de obreiro, todo filho de pastor é problemático? Não. Problemáticos são os próprios pais, não são os filhos. Se você vai olhar os filhos de Salomão, problema. Filho de Eli, problema. Filho de Josué, ótimo obreiro, problema. Por quê? Porque os próprios pais, não deram a devida educação aos seus filhos. Não pagaram o preço, não se doaram. Preste atenção em mim, nesta palavra que me veio ao meu coração. Hoje, nessa maneira de nos conduzirmos pós-modernidade, hoje nós queremos fazer tudo que nossos filhos querem. Isso é a pior coisa que existe. O que nós não tínhamos, nós queremos dar para os nossos filhos, e tem coisas, milhares de coisas que eles podem ter e nós queremos dar para eles. Isso é a pior coisa que tem. Ao invés de nós pensarmos em dar todas estas coisas, assim como, acho que Cláudio Cury, não está me soando bem aqui, Augusto Cury, numa das suas teorias, inteligência multifocal, que ele fala, ao invés de vocês dar as coisas que os seus filhos precisam, você pode tirar todas elas e se dá, você se entrega para eles. Você é o melhor presente que cada um dos filhos quer. Vamos ficar de pé. Que o Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para você, às vezes nós focamos em algumas coisas e, como a igreja ela é multifacetada, pessoal, às vezes algumas coisas que nós falamos agridem certas pessoas, agridem famílias, porque às vezes elas não estão vivendo aquele momento e se sentem agredidas, parece que está falando, já fala demais sobre isso, mas eu quero dizer para você que às vezes está passando por esse momento agora. Não se sinta entristecido, se sinta encorajado, encorajada por Deus. Não, a última continua Deus ainda tendo a palavra final sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. A Bíblia diz, se nós estivermos nas mãos do Senhor, ninguém será capaz de nos arrebatar das mãos dEle. Ou seja, a minha casa é bênção, a sua casa também está programada por Deus para ser bênção. Está errado ainda na sua casa? Se estiver, ainda tem tempo, começa de novo, restaura, paga o preço, volta, retrocede um pouco mais. Aprenda com quem sabe, converse com quem já passou por experiência. Feche os seus olhos. Amado Deus, nós te louvamos nesta manhã, Pai. A Tua palavra é sempre verdade. A Tua palavra sempre nos motiva, nos incentiva, Pai. A Tua palavra traz sobre nós cada vez mais a alegria do recomeço. A alegria, meu Deus, não das metades, mas dos inteiros. Nós sabemos que a nossa casa, meu Deus, não é a metade delas que será salva. A Tua palavra nos diz que, baseado na fé do Teu servo Josué, e dizendo que eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu creio, Pai, que eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, porque cada um de nós vai dar o exemplo à sua próxima geração. A minha geração dos meus netos será abençoada, as gerações dos meus bisnetos será abençoada, a geração dos tataranetos será abençoada, porque o Senhor está no centro, ó Pai, o Senhor está no meio, o Senhor é a base, o Senhor tem tudo nas mãos, ó Pai, e nós te damos liberdade para o Senhor trabalhar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Pai.
Restaura, Senhor, relacionamentos aqui nesta manhã. Restaura lares aqui nesta manhã que precisam ser restaurados, ó Pai. Dê oportunidade de recomeço aqui para algumas pessoas, alguns familiares, alguns pais, novamente se acertarem com seus filhos, filhos se acertarem com seus pais, ó Pai. Eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Pastor São.